uma vez diferenciável, só para reforçar. Ela tem a derivada primeira. E a derivada primeira não é contínua no zero. Não é contínua em zero. Daí, F não é de classe C1. É só você resgatar esse exemplo. Esse exemplo foi trabalhado aqui em sala de aula. Essa função ela tem derivada em todos os pontos do seu domínio, mas a função derivada, que é a derivada primeira, né? Quem é a função derivada? Quem é? É a derivada primeira. A derivada não é contínua no zero, ou seja, a função f não é uma função, a derivada da f não é uma função contínua. Logo, ela não é de classe C1. E tendo a necessidade da definição, por esse exemplo, uma coisa é uma função ser n vezes diferenciável. Outra coisa é ela ser de classe Cn. Se ela é de classe Cn, ela é n vezes diferenciável. Mas a recíproca não é verdadeira. Ela pode ser n vezes diferenciável e não ser de classe Cn. Por exemplo, essa função aqui. Essa função é uma vez diferenciável, ou seja, ela é diferenciável, mas a derivada, isto é, a primeira derivada, não é contínua. Porque ela não é contínua no zero. Tá? Dá para dizer que as funções da Cn é no intervalo de 0 mais infinito? Aberto? É. No intervalo 0 mais infinito é aberto. Porque os teoremas estão todos listados, inclusive alguns deles são demonstrados nas notas. Se duas funções são de classe Cn no intervalo aberto, a soma das duas é de classe Cn nesse intervalo aberto. Se uma função é de classe Cn no intervalo aberto e lambda é uma constante, lambda vezes f é de classe Cn nesse intervalo aberto. Se duas funções são contínuas no intervalo aberto, o produto das duas... Desculpe. Se duas funções são de classe Cn no intervalo aberto, o produto das duas é de classe Cn nesse intervalo aberto. Se duas funções são de classe Cn, se duas funções fg são de classe Cn no intervalo aberto, e nesse intervalo ag é diferente de zero em cada ponto, o quociente das duas é de classe Cn nesse intervalo aberto. Entendeu? E esse resultado vale também para intervalos fechados, quando eu considero as restrições dessas funções. Entendido? Quer dizer, se duas funções são de classe Cn no intervalo aberto, vamos melhor dizendo, se as Desculpa. Você tem duas funções. Se as suas restrições a um intervalo fechado são de classe Cn, a restrição do produto dessas duas funções a esse intervalo fechado é também de classe Cn. Isso vale para o produto, vale para a soma, vale para o quociente, vale para o produto, vale até para a composição, tá certo? Porque só que se o intervalo for fechado, o resultado é válido para as restrições. Está tudo documentado lá. Como eu não preciso dessas proposições, eu só preciso da definição para o meu propósito aqui, de classe N, eu não vou nem mencionar. Está tudo nas notas, inclusive as proposições, tá certo? As demonstrações eu faço para intervalos abertos, mas explico. Os resultados valem para as restrições aos intervalos fechados. Certo? Então, tá aí. Não vou usar tempo de aula provando essas coisas, não. O que você precisa saber é o que é uma função de classe Cn num conjunto. É que ela é n vezes diferenciável nesse conjunto, tá? E a n-ésima derivada é contínua em todos os pontos desse conjunto. Por exemplo,
As funções polinomiais, elas são de que classe? Me diga. C infinito. Porque o que é a derivada de uma função polinomial? É outra função polinomial. Portanto, contínua. Então, toda função polinomial é de classe C1. Mas ela é de classe C2, porque a sua derivada é de classe C1. Uma função polinomial, as funções polinomiais são de classe C infinito. Assim como as funções racionais. Vou colocar aqui, ó. As funções polinomiais, e as funções racionais, elas são de classe o quê? C infinito. Tá? As funções polinomiais e as funções racionais são de classe C infinito. Outras funções que são de classe C infinito, as funções trigonométricas. Tá? As funções trigonométricas, isso é pelo fato seguinte, se uma função é diferenciável, automaticamente ela é contínua. Então você usa esse teorema, passo a passo, você tem esse resultado. Tá? Derivada de uma função polinomial é outra função polinomial, que é o quê? Contínua, porque é diferenciável. E assim vai. Tá? Ou então, usa o fato que toda função polinomial é contínua. Tá? Toda função racional é contínua. Quem é a derivada de uma função racional? É outra função racional. Quem é a derivada de uma função trigonométrica? Tá? É o produto de funções trigonométricas. Ok? Então você tem esse resultado, junto com os resultados que são demonstrados nas notas, você tem que as funções trigonométricas são o quê? De classe C infinito. Tá? De novo, derivada de toda função polinomial é uma função polinomial, portanto a derivada é contínua. Isso se aplica em cadeia. Derivada de toda função racional é uma função racional, portanto a derivada é contínua. Isso se aplica em cadeia, você tem esse resultado. Ok? Então, lembrando, o que é uma função de classe Cn no conjunto? É ela ser de classe Cn em todos os pontos desse conjunto. O que é que ela é ser de classe Cn? Ela ser de classe N em todos os pontos do seu domínio. Tá certo? Então, com essa definição, eu consigo, não vou apagar esse problema, vou apagar daqui, tá? Vou apagar daqui para frente. Porque eu vou colocar aqui uma proposição. Proposição é a seguinte. Agora sim. Sejam A e B reais com A menor do que B, que eu tinha, né? Depois eu apaguei porque eu preciso desse conceito. E FG funções. Se a função G é de classe, se a função G é de classe C1 no intervalo fechado AB. O que significa isso? O que significa? Ela é diferenciável no intervalo fechado AB e a sua derivada é
contínua no intervalo fechado AB. Nós já vimos que uma função pode ser o quê? Diferenciável num conjunto e a sua derivada não ser contínua nesse conjunto. Está aqui o exemplo. Tá? Então, se f é de classe C1 em AB, F não, G. Se a G é de classe C1 em AB, e a função f é contínua, no intervalo G de AB, o que é isso aqui? O que é? A imagem do intervalo AB pela função G. Toda função contínua leva um intervalo no intervalo. A imagem de todo intervalo por uma função contínua é outro intervalo. Por isso é que eu friso isso aqui, ó. Se isso aqui acontece, então vale a seguinte igualdade. Não sei se cabe aqui, ó. Aqui. Ó, a integral de A a B de f de g de x vezes g' de x, essa integral em x, tá certo? Isso é igual a integral da f em relação a u do número g de A ao número g de B. Está aparecendo tudo? Esse teorema é o chamado, essa proposição, essa fórmula aqui, é a mudança de variável na integral definida. Tá? Olha, essas hipóteses, elas justificam as duas integrais. Por quê? Porque se a f, observe, ó, se a f é contínua nesse intervalo, que é o intervalo imagem do intervalo AB por G, a f vai ser contínua no intervalo cujos limites são G de A e G de B. Porque G de A está dentro desse conjunto, que é um intervalo. G de B também está dentro desse conjunto, que é um intervalo. Como a f é contínua aqui, por força maior, f é contínua no intervalo de limites G de A e G de B. E daí a f é integrável nesse intervalo. Então essa integral existe. Por que que essa daqui também existe, essa integral definida? Por quê? Porque a g' é contínua. G' é uma função contínua. A f composta com a g também é uma função contínua no intervalo fechado AB. Por quê? Por causa do resultado que diz que a composição de duas funções contínuas ainda é uma função contínua. A g é contínua no intervalo fechado AB. E a f é contínua na imagem desse intervalo. Então a composição das duas é contínua no intervalo fechado AB. Ou seja, isso aqui é uma função contínua, g' é uma função contínua, o produto de funções contínuas ainda é uma função contínua. Portanto, é integrável no intervalo fechado AB. Ótimo. Agora, por que que vale a igualdade? E repare, a mudança de variável aqui, ó. Olha a mudança de variável aqui. Aqui não tem limite de integração, tem? Não, porque eu estou resolvendo a integral indefinida. Mas aqui eu estou resolvendo a integral definida. E quando eu faço a mudança de variável, que é exatamente, ó, fazer u igual a g de x, quem é g' de x dx? Quem é? O du. Quando eu mudo a variável, o que é que precisa mudar? Os limites de integração. Está separado por turma? Tá? Valeu, cara, viu? Depois eu quero falar contigo, viu? Sobre a próxima, tá? Obrigado. Não. Tá? Não. Quando eu entregar, já sabe, né? Eu pego a prova, né? Chamo o nome e diga a nota, não é isso? Tá?
Vamos lá. Então, olha, prova disso aqui. Prova disso. Prova. Tá? Admita as hipóteses. Admita as hipóteses. Hipóteses. Então. Eita! Horrível, né? Admita as hipóteses. Quais são as hipóteses? Quais são? Faltou acento, né, garoto? Obrigado. Quais são as hipóteses? Quais são? A G de classe C1 nesse intervalo fechado e a F é contínua nesse intervalo. Primeiro, o teorema fundamental do cálculo diz: toda função contínua no intervalo, nesse intervalo, possui uma primitiva. Daí, a função f pequeno, possui uma primitiva f grande no intervalo G de AB. Isso é uma primitiva, ou seja, existe uma função f grande definida nesse intervalo, que é diferenciável nesse intervalo e cuja derivada é a f pequena, porque a f pequena é contínua nesse intervalo. Aí o primeiro teorema fundamental do cálculo diz isso, tem uma primitiva. Logo, você tem o seguinte, ó. Olha o que é que você tem. A integral de A a B de f de g de x vezes g' de x dx, isso vai ser igual a integral de A até B. Quem é a f pequena? É a derivada da f grande. Então vai ser f' de quê? De g de x vezes g' de x dx. Mas pela regra da cadeia, esse produto aqui, quem é? É a derivada da f grande composta com a g em x, integral de A até B. Só que a integral definida de uma função, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada de uma função no intervalo fechado, pelo segundo teorema fundamental do cálculo, isso aqui é o quê? É a função desde A até B. Isso é o que diz o segundo teorema fundamental do cálculo, né? A derivada dessa função. Por quê? Porque essa função, quem é a função f composta com a g? É uma primitiva dessa função no intervalo AB. Ou seja, isso aqui é f grande de quem? De g. Isso aqui é a f composta com a g. A f composta com a g em B, menos a f grande composta com a g em A. Isto é, isso é f de g de B menos f de g de A. Mas ora bolas, sabe quem é isso aqui? Isso aqui é a integral de g de A a g de B
da f pequeno. Por quê? Tá certo? Da f pequeno. Porque isso aqui, quem é isso aqui? É o f de u de onde? De g de A a g de B. Mas isso é a integral de g de A a g de B da f pequeno. Acabou a demonstração. Acabou a demonstração. Isso é a mudança de variável na integral definida. Essa fórmula que está aqui, é chamada de mudança de variável, mudança